Hoje nós vamos falar da lei processual. A lei processual, que é aquela que regula todo o processo civil, todo aquele normativo que regula o processo civil. Lá na apostila de vocês, que eu disponibilizei no portal da faculdade, eu falo que lei processual é a que regula o processo civil, não apenas que regula a forma ou os modos, ou o movimento, ou a relação processual, ou a tramitação em juízo. Ela compreende também num complexo de tudo que concerne ao exercício da jurisdição civil. Regras de organização, regras de organização estáticas, funcionamento do órgão de jurisdição, tudo isso também é um normativo processual civil. Ele também traz regras sobre o funcionamento do foro, horário de funcionamento, dias que tem feriados, tudo isso vem por meio de um ordenamento. Então, não são só as regras que estão no Código Civil, numa lei específica, mas também aquelas regras do funcionamento do órgão de jurisdição. Ela também é uma norma processual, tá? Nós vamos falar agora da norma jurídica. Voltando ao conceito de norma jurídica, agora nós vamos falar de norma jurídica processual civil. É uma regra geral de conduta para garantir maior segurança nas relações jurídicas. Uma norma escrita emanada de autoridade competente. Suas principais características são generalidade, imperatividade, autorizamento, permanência e emanação de autoridade. Tudo isso são características da norma jurídica processual. A primeira, nós vamos falar da generalidade, ela serve para todas as pessoas ou a categoria jurídica a que refere determinado assunto. Então, ela é genérica, ela serve para todos. Uma segunda característica é a imperatividade, ou seja, a norma impõe um dever, impõe uma conduta aos indivíduos, ok? Uma terceira característica é o autorizamento, ou seja, possibilidade da parte lesada ou ameaçada exigir o cumprimento daquela norma jurídica. Então, veja, existe uma norma jurídica que você sabe que vai garantir o seu direito, você vai até o judiciário e expõe aquela norma para que seu direito seja acolhido, ok? Permanência, uma outra característica da norma jurídica. É a norma que prevalece até ser revogada por uma nova norma. Então, até que se tenha uma norma para revogar aquela outra, ela está vigente. Então, ela é permanente, ok? Uma última característica da norma jurídica é a emanação de autoridade competente. Ou seja, deve respeitar a Constituição Federal. Nenhuma norma de direito processual pode desrespeitar a Constituição Federal. Nós vamos falar agora das normas cogentes e das normas não cogentes. As normas de processo civil integram o direito público e são predominantemente cogentes. As normas cogentes são normas de ordem pública que impõem de modo absoluto o que não pode ser derrogado pela vontade particular, pois são editadas com finalidade de resguardar os interesses da sociedade. As normas não cogentes também são chamadas de normas dispositivas, que são aquelas que não contêm um comando absoluto, inderrogável e podem ser divididas em permissivas e supletivas. As normas não cogentes permissivas é quando autoriza o interessado a derrogá-las, dispondo da matéria da forma como lhe convier. E a supletiva
a norma não cogente supletiva é aplicável na falta de disposição em contrário das partes. O CPC de 2015 ampliou as hipóteses de derrogação pelas partes nas normas processuais, permitindo de forma aberta que elas convencionem e alterem os procedimentos com a fiscalização e a supervisão do juiz para adaptar à luz as especialidades da causa. Exemplo maior disso é o artigo 190 do Código de Processo Civil. Então vamos lá para o artigo 190 do Código Civil. O que fala o artigo 190? O artigo 190, ele fala: visando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades, deveres processuais antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhe ampliação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou alguma parte que se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. O que quer dizer este artigo 190 do Código de Processo Civil? Ele fala dos negócios jurídicos. Eles falam que as partes, a qualquer momento, podem fazer uma autocomposição. Vejam, a primeira parte dele ele fala: versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição. É lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo. Então veja, as partes a qualquer momento pode ajustar as normas do código para fazer uma autocomposição, desde que essas normas elas versem sobre direitos privados e não vá prejudicar a sociedade, não vá prejudicar nada público. Então vejam, meninos, a norma não cogente, o Código de Processo Civil de 2015, ele já ampliou as possibilidades de derrogação da norma, para que essa norma possa, para que as partes possam conseguir uma autocomposição. Então, ele permitiu que as normas sejam ampliadas para que as partes consigam fazer uma autocomposição, tá? Desde que as partes sejam maiores e capazes, tá? Então, não tem problema nenhum, é uma autorização que está no Código de Processo Civil. Vejam também, meninos, que no parágrafo 1º, ele fala de ofício ou a requerimento. O juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo. Então, veja, de ofício ou a requerimento. A requerimento é requerimento das partes. Qualquer parte pode requerer algo do juiz. De ofício é quando o juiz, sem provocação das partes, interfere nos autos. Então, veja, se o juiz perceber que há uma vulnerabilidade nessa composição, ou que há uma coação nessa autocomposição, ele pode ali, de ofício, intervir para saber por que a parte cedeu tanto, ou por que a parte fez aquele acordo ficando em tanta desvantagem, ok? Isso é uma inovação do Código de Processo Civil de 2015. O Código de 73 não havia essa possibilidade de ampliação das normas jurídicas. Porém, como o Código de 73 já era muito antigo, os juízes estavam flexionalizando e estavam, de alguma forma, também cedendo
para algumas partes, para alguns acordos, ok? Um outro exemplo de norma não cogente dentro do Código de Processo Civil é o artigo 191, e ele fala que, de comum acordo, o juiz ou as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Parágrafo 1º. O calendário vincula as partes e o juiz. Os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Parágrafo 2º. Dispensa-se a intimação das partes para a prática do ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Então, o que significa esse artigo? As partes podem convencionar data para a realização de um ato processual. Então, veja, elas estão numa sala de audiência. O juiz fala, vai ter perícia nesse processo. E ali as partes combinam uma data para a realização daquela perícia. E aí o juiz concorda com aquela data, as partes concordam, todo mundo concorda com a data. E a data daquela perícia vai ser aquela convencionada pelas partes naquele ato processual. Ok? Aí o parágrafo 1º fala que o calendário que vincula as partes do juiz, os prazos nele previstos, somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Então, para que esse ato não venha a ocorrer, uma das partes tem que justificar com coisas gravíssimas, como a morte de um ente familiar ou um acidente que ele não possa comparecer àquele ato. Tem que ter uma justificativa plausível para que ele não compareça àquele ato que foi previamente agendado no processo, ok? No parágrafo 2º, ele dispensa a intimação das partes para a prática daquele ato processual ou a realização das audiências cuja data tiverem designadas em calendários. Então, veja, se naquele ato as partes resolveram ouvir uma testemunha que não estava lá naquele ato, eles vão redesignar, vão marcar uma nova data para aquela audiência, para aquela testemunha ser ouvida, não vai mais sair intimação para aquelas partes que estavam presentes nessa convenção. Elas já saem do ato devidamente intimada para aquela data calendário. Então, por exemplo, eles decidiram que a oitiva da testemunha será dia 15 de dezembro. Então, sai todo mundo intimado para que dia 15 de dezembro estejam no fórum para a oitiva da testemunha tal. Não vai ser publicado no diário e nem vai ser intimado por oficial de justiça. Por quê? Porque todas as pessoas envolvidas foram intimadas e convencionaram que aquela data seria a oitiva da testemunha. Então, dispensa a intimação por diário oficial. Ok? Dando continuidade à apostila de vocês, nós vamos falar da norma processual, que é aquela que trata das relações e que se estabelece entre os participantes do processo e do procedimento. A relação do processo e o procedimento, elas são inseparáveis e não existe isolamento. Ambos compõem e integram o processo. Por isso, as normas processuais são as que tratam um do outro. Entre elas, há que se versam mais diretamente sobre a relação que estabelece entre os sujeitos e o processo. As que cuidam dos poderes dos juízes, dos ônus e direitos da parte e as que referem especificamente do procedimento. O Código de 73, as normas possuíam caráter público e entendiam-se que elas eram, em sua imensa maioria, cogentes e inderrogáveis, salvo algumas exceções.
não era dado às partes nem o juiz afastar a sua incidência. A convenção entre as partes raramente tinha relevância no processo. Já o Código de 2015 trouxe uma mudança nesse aspecto, porque ele ampliou, e nós já vimos lá no artigo 190 e no 191, as hipóteses para negociação processual. Então, se as partes estão de comum acordo, essa lei amplia para que as normas, para que as partes possam ali fazer uma negociação processual. Nós temos como exemplo o 357, parágrafo 2º do Código de Processo Civil e o 471. O 357, vamos dar uma olhadinha lá no artigo 357, parágrafo 2º. 357. Vamos lá ver o que o artigo 357 fala. O artigo 357, ele está lá na seção 4 do saneamento e da organização do processo. Ele fala, não ocorrendo no caput, não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, parágrafo 2º, as partes podem apresentar ao juiz para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 2 e 4, o qual se homologará vinculadas as partes e o juiz. Então veja que é mais uma ampliação dentro do Código de Processo Civil para normas não cogentes, ok? É uma possibilidade de se realizar um negócio jurídico dentro do Código de Processo Civil. O 471, ele fala da perícia. Vamos lá dar uma olhada no 471 do Código de Processo Civil. As partes podem, de comum acordo, escolher perito, indicando-o mediante requerimento desde que 1. E sejam plenamente capazes. 2. A causa possa ser resolvida por autocomposição. 3. Parágrafo único. As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistente técnico para acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados. Parágrafo 2º. O perito e os assistentes técnicos devem integrar, respectivamente, laudo e pareceres em prazos fixados pelo juiz. Parágrafo 3º. A perícia consensual substitui para todos os efeitos o que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. Então veja, dentro da parte que fala da produção de provas do direito probatório dentro do Código de Processo Civil, há uma possibilidade das partes fazerem uma perícia consensual, aonde eles irão nomear o perito, convencionar a data dessa perícia, nomear assistente técnico, tudo de comum acordo. Isso está lá no artigo 471 do Código de Processo Civil. Ok? Dando continuidade à nossa apostila, nós vamos falar das fontes formais da norma processual civil. As fontes de direito processual civil são as mesmas do direito em geral. As fontes formais são as maneiras pela qual o direito positivo se manifesta. São as fontes formais imediatas do direito, a lei, a analogia, o costume, os princípios gerais do direito e os precedentes vinculantes, agora com o novo CPC de 2015,
no artigo 927, inciso de 1 a 5 do Código de Processo Civil. São fontes não formais, as mediatas, a doutrina, a jurisprudência, ressalvados os precedentes vinculantes. Em razão do caráter público do direito processual, a lei é a sua maior fonte de direito processual. Então, nós sabemos que para o juiz fundamentar uma sentença, para o juiz fundamentar uma decisão, ele vai se utilizar da lei. A lei é a maior fonte de direito processual civil, ok? Mas nós temos outras fontes que também são utilizadas para a argumentação, para a fundamentação daquilo que se está decidindo ou que se está pedindo em juízo, ok? A analogia, os costumes, os princípios, bem como os precedentes vinculantes, eles reforçam aquilo que se está falando na lei, ok? Então, vejam, como que se é utilizado a analogia na lei processual? Lá na Justiça do Trabalho, na jurisdição do trabalho, o juiz usa a CLT. E às vezes na CLT não tem um artigo específico que o juiz queira. Então, por analogia, ele vai utilizar um artigo do processo civil para justificar aquela decisão, aquele mandamento que ele está fazendo naquela decisão. Então, ele utiliza do Código de Processo Civil na jurisdição trabalhista por analogia, ok? Beleza? Os costumes. Os costumes são costumes jurídicos que são feitos dentro da jurisdição e eles são também feitos, eles estão sempre acessoriamente com a lei, tá? Os princípios gerais também, bem como os precedentes vinculantes que vão estar reforçando aquela decisão, aquele argumento ou aquela tese que se está levantando, ok? Então, a primeira fonte do direito processual civil é a Constituição Federal.